Olá, moçada! Vamos falar agora na filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, né? Mais um filósofo francês aí na relação dos filósofos do nosso vestibular. Bom, o que vai dizer Jean-Paul Sartre, o que vai ser analisado dele, o que vai ser pedido? A obra de Sartre é uma obra muito extensa, né? Tanto na filosofia como na literatura. Ele começou a escrever lá no início do século, 1930, já tinha produções dele, 1940, 50, 60, mas é na década de 60 mesmo que os seus trabalhos vão atingir seu auge, né? Mas aqui nós vamos discutir o que o vestibular vai cobrar de vocês. É um texto muito curto, muito interessante, né? Que é o texto O Existencialismo é um Humanismo. Nesse texto, né, Sartre vai procurar mostrar o lado ético dessa filosofia existencialista e um certo lado ético da questão do ateísmo, né, que de uma certa forma é visto com tantos maus olhos pelas pessoas, na verdade até por ser mal compreendido, né, essa visão ateísta. Mas aqui cabe uma questão importante que o aluno deve ficar muito atento. No fundo, gente, a análise dessas obras que o vestibular vai cobrar de vocês, no fundo, não é tipo o que tu acha, se tu acha certo ou se tu acha errado, ou se tu gosta mais desse filósofo ou se tu gosta mais daquele. Não confunda, gente, não é nada disso. O que está sendo cobrado é a tua capacidade como estudante, né, de analisar um texto, seja ele de qual ideologia for, e te posicionar diante desse texto. Ou seja, fazer uma leitura atenta, e a partir dessa leitura atenta, tentar dizer com as tuas palavras aquilo que o autor estava dizendo. Ou seja, não se trata de ficar discutindo se é certo ou se é errado, se é conveniente ou se não é, né? Nesse momento, nós temos que apenas fazer uma análise de texto e, dentro dessa nossa análise de texto, colocar uma posição que o autor reflete sobre determinadas questões. Bom, mas qual é a tese central desse texto de Sartre? O existencialismo é um humanismo. A tese central é uma tese que vem sendo discutida desde a época medieval, né, e chega nos dias de hoje, onde ele coloca o seguinte: a existência precede a essência. E isto tu vai poder ler no texto, literalmente, exatamente isso. E o que está por trás dessa tese central? A existência precede a essência. Bom, o próprio Sartre vai contar essa história, muito bem contada, com seus exemplos, mas, em suma, o que ele está dizendo é o seguinte: o homem é um elemento diferente de todos os demais elementos da natureza. O homem, primeiro ele existe, e depois, sim, ele vai se mostrar como essência. A essência humana, ela só vai ser revelada na medida em que a sua vida vai se concretizando. Pensem assim, uma tesoura. Antes de ela existir, ela esteve em essência, isto é, ela esteve em pensamento na mente de algum artífice, de algum engenheiro que fez o projeto, idealizou a tal tesoura e depois concretizou como uma tesoura em si, como um objeto material. Ou seja, primeiro ela existiu em essência e só depois passou à existência. Dentro da tese de Sartre, em relação ao homem, as coisas são diferentes. Ele parte do pressuposto de que o homem vive na mais absoluta e radical liberdade. E o que é a liberdade para Sartre e o existencialista ateu? Para Sartre e o existencialismo ateu, o homem ele é livre porque não foi criado por Deus. Ele não foi criado nessa visão, ele não foi criado primeiro em essência como uma tesoura foi criada, e depois ela passou a ser uma tesoura. Para Sartre, o homem é livre, radicalmente livre. Primeiro ele nasce, primeiro ele existe e só depois ele vem dizer que veio. Então, nesse sentido, eu não carrego em mim nenhuma essência. É como a gente olhar para uma criança e dizer, essa criança ela é má, ela já nasceu má. Não, o Sartre vai dizer que não. Uma criança nasceu uma criança. Na medida em que ela for crescendo, na medida em que ela for tomando as decisões que ela for tomando, ela vai se tornar aquilo que ela é. Eu sou hoje o resultado de todas as decisões que eu tomei. E Sartre vai afirmar, salientar e destacar que todas essas decisões que eu tomei ao longo da minha vida e fez eu ser o que eu sou hoje, eu sempre fiz dentro do espaço da minha liberdade. Aí, de repente, tu vai dizer, mas outros podem me influenciar naquilo que eu sou hoje. Bom,
É verdade, não se nega essa influência, mas eu não posso responsabilizar, segundo essa ética sartriana, eu não posso responsabilizar o outro por aquilo que eu faço e por aquilo que eu sou agora. É claro que eu recebi influências, mas fui eu quem decidi aceitar essas influências. Fui eu aquele que decidiu fazer isto e não aquilo. Então, a todo instante, dentro dessa visão de Sartre, o homem é chamado à liberdade. A todo instante eu tenho que decidir isso, decidir aquilo, e em função dessas decisões que eu vou tomando, eu vou me tornando o ser concreto que eu sou. Em função das minhas escolhas, eu me torno aquele que sou. E quando eu concluir a minha vida, no dia em que morrer, então neste dia a minha essência se completou. Ou seja, primeiro eu existo. E a partir da minha existência, eu vou tomando as minhas decisões e vou me tornando o homem, a mulher, enfim, o ser que eu sou. Ou seja, eu antes de agir, antes de decidir, eu não sou nada. Por isso, uma das teses fundamentais dele está baseada nessa questão. É o nada e o ser. Então, de um lado, a consciência, né, que seria esse nada, esse vazio, essa coisa que é difícil de descrever, e de outro lado o corpo. Então, através das minhas decisões, através daquilo que eu vou fazendo ao longo da minha vida, eu vou me construindo como tal. Bom, a partir daí tem um outro termo que o texto vai salientar bastante, que é a questão da angústia, né? A angústia que caracteriza o homem. O homem é angústia, segundo a definição desse texto do Sartre. Porque como eu tenho que constantemente estar decidindo sobre as coisas, eu não posso recorrer a ninguém. Deve dizer, mas eu posso pedir para outra pessoa decidir para mim. É verdade, eu posso fazer isso. Mas no instante em que eu peço para outro decidir por mim, eu estou decidindo não decidir. Então, vocês percebem o que está por trás da tese do Sartre? Sempre é eu que decido. Eu nunca posso fugir de mim mesmo. E como eu tenho que estar constantemente decidindo o homem que eu vou ser, as coisas que eu vou fazer, isso gera uma sensação de angústia. Agora, não confunda angústia com a noção contemporânea de medo que a gente tem. Não é isso que Sartre fala quando fala angústia. Isso tu tem que perceber bem no texto em que ele está escrevendo. A gente confunde medo com angústia. Medo é medo de alguma coisa. Eu tenho medo de fantasma, eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de não passar no vestibular. Então, medo é um medo objetivo, é medo de algo. Agora, a angústia, que Sartre insiste bastante no seu texto, é a angústia de nada. Ou seja, não é de alguma coisa, é uma coceirinha que todos nós temos, e na medida em que a idade vai avançando, a gente vai tendo cada vez mais, que está ligada à responsabilidade de eu. Sempre eu ser aquele que decido. Eu decido ser isto, eu decido ser aquilo, e não há nenhum ser superior a quem eu possa recorrer ou responsabilizar. Eu sou responsável pelas minhas decisões. A todo instante eu estou fazendo. Então vocês percebem que nessa nossa conversa, onde a gente insiste com vocês nessa visão de que é sempre eu que faço, eu que decido, eu que a todo instante estou envolvido na questão, por trás disso está a percepção da liberdade radical que Sartre atribui ao homem. Por quê? Como o homem não foi criado por Deus, nessa visão ateísta que defende Sartre, o homem simplesmente ele é jogado. Estamos aqui. De onde viemos? Naturalmente pode vir a pergunta, né? Mas se a visão é ateísta, como? E de repente a gente apareceu? Lá no final das contas, Sartre vai dizer, pouco importa isto, da onde a gente veio. O fato é que estamos aqui. E aí vai uma das frases máximas do pensamento sartriano, vai acabar sendo aquela célebre frase, onde ele vai dizer assim, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim. Ou seja, na visão sartriana, se foi Deus que nos fez ou não, se a gente foi projetado por um ser divino ou não, no final das contas, para Sartre, isso não faz a menor diferença. O fato é que nós estamos aqui, tu aí, eu aqui, todos nós envolvidos nos nossos afazeres, e a todo instante somos nós que estamos decidindo. E esse processo de decisão constante nos força, nos leva a esse estado que ele vai desenvolver de uma forma muito bem feita no texto, a esse estado de angústia permanente. Então esse texto, né, o existencialismo é um humanismo, é um convite a uma reflexão profunda sobre a nossa existência,
sobre o sentido da vida humana e sobre o futuro de nossas decisões. No caso, né, o nosso vestibulando que está aí, que está escolhendo, que está fazendo essas opções para onde ir, que vestibular fazer, para que curso fazer, que carreira seguir, vocês entendem? Aí nós estamos vendo na prática a aplicação desse texto sensacional que vocês vão ter o privilégio de ler para essa preparação para o vestibular. Por enquanto é isso então, moçada. Deixamos aqui embaixo para vocês o nosso site, né, onde vocês podem mandar e-mails, entrar em contato com a gente, dúvidas, provas, enfim, tudo que a gente puder ajudar para poder fazer, para ajudar vocês, estaremos lá. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.